Opa! O vídeo de hoje será sobre os crimes da Rua do Arvoredo. E aí, vai querer acompanhar essa história? Antes de começar a falar sobre os crimes em si, eu vou começar falando um pouco sobre as pessoas que cometeram os crimes. José Ramos, filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Seu pai fazia parte da cavalaria de Bento Gonçalves na Revolução Farroupilha. Porém, ele desertou, então acabou fugindo para Santa Catarina. E foi lá que José Ramos nasceu. O seu pai contava muito suas histórias da Revolução Farroupilha. E José Ramos se mostrava muito interessado, principalmente quando ele contava como era feita a degola. A degola era muito utilizada na Revolução Farroupilha, mas ela foi mais usada ainda na Revolução Federalista, anos depois. Que é o que? Você degola o inimigo, então era o jeito mais usado pelos gaúchos, porque era uma forma de humilhação ao inimigo. Podemos perceber que José Ramos não tinha um bom exemplo em casa. A sua mãe era frequentemente agredida pelo seu pai. Então, José Ramos, não aguentando mais tudo aquilo, ele esfaqueou seu pai. E aí deixou ele lá, sem dar nenhum socorro para ele, e esperou ele morrer. Então, ele matou seu pai. Com isso, então, José Ramos vai para o Rio Grande do Sul. Para ser mais exata, ele vai para Porto Alegre. Então lá, ele se instala numa casa antiga na Rua do Arvoredo, a qual pertencia a Carlos Klausner. Então, lá em Porto Alegre, ele trabalhava como inspetor de polícia. Naquela época, havia um bandido muito famoso. Por quê? Porque esse bandido, ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Então, era um preso midiático, digamos assim. Esse preso foi preso em Vacaria, em 1862. Mas então, Nikélio, por que você está falando dessa pessoa aleatória? Bom, José Ramos tentou degolar esse preso. Então, esse foi o motivo dele ser expulso da polícia. As pessoas sabiam que ele era meio explosivo, assim, né, e tal. Ele até tentou explicar que o preso estava tentando fugir, mas as pessoas não acreditaram muito. Então agora ele trabalhava como informante da polícia. Aparentemente, José Ramos parecia uma pessoa normal, né? Ele frequentava os melhores lugares de Porto Alegre, assim, as pessoas, tinham ele como nossa, porque ele gostava de poesia, aquela coisa toda, vivia em teatro, óperas, enfim. Mas a gente já sabe que não é bem assim, né? Pelo passado dele, por tudo que ele já fez, né? E olha que a gente não viu nada. Foi no Teatro São Pedro que ele conheceu Catarina Paulsen. É meio complicado de explicar, mas ela tem origem húngara, mas ela tem uma etnia alemã. É pela região que ela morava lá, alguma coisa do tipo. Em 1948, estava ocorrendo a Revolução Húngara, o que ocasionou que assassinaram toda a sua família e Catarina Paulsen acabou sendo estuprada por soldados e ela ficou até inconsciente. Então, imagina, tão nova, teve uma vida tão traumática. Com apenas 15 anos, Catarina se casa com Peter Paulsen. Acharam que eu ia falar Peter. Como lá no país dele estava em uma situação muito complicada, eles resolveram se mudar para o Brasil. Antes mesmo deles chegarem ao Brasil, Peter se suicida, tornando, Catarina viúva. Catarina chega em Porto Alegre em 1857. Então, conhece José Ramos em 1863. Então, eles têm um rolo lá, pai e tal, né? Aí, tempos depois, eles vão morar junto, na casa da Rua do Arvoredo. Agora eu vou falar do modo que eles atraíam as vítimas. Os crimes se iniciaram em 1863. José e Catarina saíam, então lá, nos lugares que eles fossem, lugares públicos, eles analisavam quais seriam as suas vítimas ideais, digamos assim. As vítimas eram atraídas normalmente no beco da ópera. Catarina ainda não falava muito bem português,
as vítimas tinham que ser alemães e também ricos, porque a motivação do crime era para pegar os bens das vítimas, né? Quando Catarina conseguia seduzir as vítimas, eram levados para a casa do casal. Eles roubavam os pertences, enfim, qualquer bem material que as vítimas tinham, logo após eram degolados, esquartejados, enfim, eles faziam todo um processo para depois a carne humana ser transformada em linguiça. Quem fazia o processo, né, era Carlos Klausner. E eles usavam ácidos para conseguir derreter os ossos das vítimas. E também eles transformavam em linguiça porque tinha menos chances deles serem descobertos pela polícia, né? Porque não ia deixar vestígios na casa deles, enfim, enterrados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Klausner, Carlos Klausner. Ele era um imigrante alemão. Ele era muito solitário, sozinho, e ele ainda nem falava português direito. Ele chegou ao Brasil em 1859. Ele acabou fazendo amizade com José Ramos, porque José Ramos falava alemão, então logo depois ele se aliou a José Ramos e Catarina para cometer os crimes. Em agosto de 1863, as pessoas começaram a achar estranho o desaparecimento das pessoas. Naquela época era muito pequeno, então se alguém sumisse facilmente as pessoas perceberiam. Então elas começaram a pensar assim, meu Deus, onde é que estão indo? Como as pessoas começaram a estranhar, Carlos Klausner ele já ficou preocupado, ficou com medo. Como eu já disse, ele era muito solitário, então ele já não gostava de morar em Porto Alegre, então ele queria ir para o Uruguai. Porém, Carlos não conseguiu ir para o Uruguai, por quê? Porque o casal matou ele e enterrou no quintal. O sumiço de Carlos Klausner não foi muito estranho para as pessoas, porque as pessoas meio que já sabiam que ele não gostava de lá, já sabiam que ele talvez queria ir para o Uruguai, e José Ramos e Catarina falava para eles que eles tinham comprado a casa e o açougue e assim, de boa. Então ninguém desconfiou de nada mesmo. Carlos era super bem de vida. E as pessoas que mais compravam no açougue dele eram pessoas mais refinadas, digamos assim. Então ele tinha bastante dinheiro e então... Apenas em 1864, as pessoas começaram a suspeitar deles. Por quê? 2 homens tinham sido vistos na casa deles e logo após eles tinham sumido. As vítimas eram José Agnácio, não sei se pronuncia assim também, e Januário Martins. Januário Martins tinha apenas 14 anos. Qual foi a forma que eles abordaram as vítimas? Primeiro, eles fizeram amizade com José. O Januário, ele era meio que ajudante de José, alguma coisa assim. Eles viraram amigos e José Ramos e Catarina convidou ele para ir jantar na casa dele. Lá, eles roubaram seus pertences, mataram ele, enfim. Só que aconteceu uma coisa. Januário sabia que José estaria na casa deles, então ele meio que era uma vítima. Tempos depois, Januário foi procurar na casa deles onde estava José. Então eles mataram também, porque ele seria uma testemunha do desaparecimento de José, né? Porque, ai meu Deus, é uma confusão de José, mas deu pra entender. Porém, nessa história tem um cachorro. O cachorro ia todo dia lá na casa deles procurar o dono deles, esperando que ele voltasse. Os moradores lá também começaram a achar muito estranho. Com isso, então, foram chamados na delegacia. E a história que eles inventaram para os policiais foi que os 2 indivíduos teriam ido para São Sebastião do Caí. Mas o delegado não acreditou nessa história e resolveu averiguar de perto. Então os policiais foram lá, revistaram a casa e encontraram pedaços de carne humana, enfim, inclusive o Carlos Klausner, e os 2 estavam desaparecidos. E o cachorro também, porque eles também mataram o cachorro, coitado. Tempos depois, Catarina contou que haviam sido mortas mais 6 pessoas naquela casa, as quais foram transformadas em linguiça por Carlos. Agora fica uma questão.
Eu não sei se depois que Carlos morreu, eles sabiam transformar em linguiça, porque era o Carlos que fazia isso, então talvez por isso que o corpo do Carlos e daqueles outros dois estavam enterrados. Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e acabou morrendo em 1891. José Ramos, primeiramente, foi condenado à pena de morte, mas um tempo depois mudou, então ele pegou prisão perpétua mesmo. José Ramos, então, morreu na Santa Casa de Porto Alegre em 1893. Agora sobre as linguiças feitas de carne humana. Não é comprovado que isso é verdade, porque sumiram algumas folhas do processo, enfim. Porém, esse caso ficou bem mais famoso fora do país do que em Porto Alegre, Brasil, enfim. Mas a questão é, as pessoas queriam esquecer disso. Quando foi descoberto isso, né, que imagina que horror, né? Não deram muita importância. Inclusive, claro que deram importância, mas elas não queriam nem imaginar que elas tivessem comido linguiças feitas de carne humana. Vai gostar de churrasco agora, vai? Imagina que horror, né? Mas enfim. Então, a gente nunca vai saber se isso realmente é verdade ou não. Ou seja, a gente nunca vai conseguir saber se realmente eles faziam linguiças com carne humana. Isso é meio que uma lenda. O resto dos crimes é verdade, porém... Para quem tiver interesse de saber, a antiga Rua do Arvoredo hoje é, atualmente, a Rua Fernando Machado. E o açougue de Carlos Clauster era localizado onde atualmente é a Rua Riachuelo. Obrigado por terem acompanhado de perto a história da Rua do Arvoredo. Tchauzinho!